Bom, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre átomo. E toda matéria é formada por átomos, ou seja, e esse átomo ele é indivisível. Tá, mas o que é matéria? Lembra lá quando a gente iniciou matéria, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar? Então, e toda matéria ela é formada também por átomos. Toda matéria é formada por átomos. Os átomos são formados basicamente por três partículas, que são elas os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os gregos antigos, eles foram os primeiros a relatar sobre essa existência dessas partículas. Hoje nós sabemos que o átomo ele pode ser desintegrado, ou seja, existem partículas muito menores que eles, e essas partículas são chamadas de partículas subatômicas, que são as partículas que formam o próprio átomo. Aqui nós temos um exemplo, uma abstração do átomo. Olha aqui, ó, nós temos aqui cortando o pão. E dessas fatias, nós estamos cortando ele em pedaços menores até que chega um ponto que nós não conseguimos cortar ele mais. Então, onde nós chegamos nessa partícula que não é divisível. Então, aí está um exemplo de átomo. É uma abstração, claro, né? Então, é basicamente isso. O átomo nós não conseguimos dividir ele. Foi daí, então, que surgiu a necessidade de estudar os modelos atômicos, no intuito de quê? De explicar essa partícula tão pequena. E um dos primeiros modelos atômicos foi o de Dalton, que foi no ano de 1808. Ó, primeiro então para Dalton. 1808. Para Dalton, essa partícula ela era maciça, ou seja, não era oca. Ela era rígida, muito dura, né? Indivisível, como a gente já viu. E ela é eletricamente neutra, ou seja, não tem carga positiva. Ela é neutra e nem negativa. E indestrutível. Se ela é indivisível, consequentemente ela é indestrutível. E ela ficou conhecida como a bola de bilhar, aquela bola de sinuca, sabe? Então esse é o modelo atômico de Dalton. Depois, o de Thomson. O modelo de Thomson, ele já era divisível. Ou seja, você partia de um que era indivisível e agora já é divisível. Então, e a estrutura desse átomo, havia uma esfera positiva, ela aqui em roxo, uma esfera positiva, e dentro dessa esfera havia cargas negativas no seu interior. E esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Olha aqui, o pudim e as passas aqui. Então, uma bola positiva, uma esfera positiva e dentro cargas negativas. Então, esse é o modelo de Thomson. Rutherford, 1911. Para Rutherford, existia um núcleo muito pequeno e denso. E esse núcleo, tá vendo o núcleo aqui? Ele era envolvido por um mar de elétrons. E esse mar de elétrons ficou chamado de eletrosfera. Então, toda aqui, ó, é como se eu pintasse tudinho aqui, ó, de elétrons, todinho, um mar de elétrons, e aqui dentro nós temos o núcleo. Então, esse é o modelo de Rutherford. Agora, Rutherford-Bohr, ou seja, 2 anos depois, né? Porque o de Rutherford foi no ano de 1911, depois, 1913, Rutherford e Bohr, eles já fizeram outra teoria. Bom, o núcleo continuava com a carga elétrica positiva. Esses dois modelos, eles são quase igual. O núcleo continuava tendo carga positiva, que é chamado de prótons. Continua tendo elétrons na eletrosfera, mas só que a diferença é que não tem um mar de elétrons. Nós temos órbitas, tá vendo aqui? Órbitas. E ficou conhecido como modelo planetário. Então, olha aqui, os elétrons ficavam orbitando em volta do núcleo. Tá? E por fim, o de James. James, ele teve uma descoberta. Que descoberta foi essa? Dos
nêutrons. Até então nós não tínhamos nêutrons. Então, até então nós não falávamos de carga elétrica, nós só falávamos de carga elétrica positiva e negativa. Então James tem essa descoberta, que é carga neutra. E a carga neutra, ela ficava junto com os prótons no núcleo do átomo. Certo? Então, esses são os modelos atômicos. Então, nós entendemos um pouco do núcleo do átomo. E espero que vocês tenham entendido. E é isso.